Quais os casos assim que você, Eduardo, e como conselheiro, você atendeu que foram mais impactantes? Nossa, eu lembro sempre de um caso que, na verdade, eu fui convidado pela minha companheira a participar, de uma criança recém-nascida que tinha uma mãe que estava no sol, vendendo ali algumas coisas na praça, na rua, e ela pegava aquela criança e envolvia ela numa manta e ficava debaixo do sol, e a comunidade ficava ligando, pedindo alguma cobrança, era posto, cobrando, ninguém ia. Um dia ela falou assim: Eduardo, você pode me acompanhar nessa abordagem? Falei, tudo bem, vou com você. Bispo, naquele dia eu senti na pele o que é você estar num órgão de suma importância, você buscar em vários atores, buscar ajuda e você se sentir sozinho. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que depois de quase o dia todo naquela situação, eu virei para minha esposa e falei assim, eu não acredito no que eu fiz hoje. Resumidamente, bispo, a gente chegou na casa, pegamos aquela família, aquela mãe, aquela criança, fomos pro posto. Chegando lá no posto tinha um prontuário enorme e naquele dia acho que foi uma direção divina, porque eu virei para a técnica do posto, pessoal, me dá uma cópia desse prontuário, porque lá na frente aqui esse prontuário iria me salvar de uma situação. E aí pegamos aquela mãe, levamos para o posto e o posto falou assim, olha, essa mãe ela não deixa a gente cuidar do bebê, ela não fez nenhum tipo de exame, está em risco, ela pode morrer a qualquer momento. E a mãe tinha um distúrbio e ela não confiava em ninguém, mas naquele dia ela confiou na gente. Uhum. Chegamos na casa dela, a casa parecia, até brincamos, parecia um ninho de rato. Ali, literalmente, ela fazia comida no fogareiro, ali com o pessoal. E a gente pediu ajuda para o pessoal, falando assim, olha, precisamos de ajuda porque nós vamos ter que aplicar a medida protetiva, que é realmente pegar aquele bebê naquele momento, levar para um local onde ele seria acolhido e aquela mãe também seria acompanhada. Só que ela iria surtar. A pergunta é, quem queria conter a mãe? E ali começamos uma verdadeira via crucis. Fomos do posto fomos para o hospital e ninguém nos atendia. Chegou uma hora que nós tivemos que fazer no meio da rua, em frente ao posto da medida. A mãe surtou. Eu fiquei entre a mãe, a conselheira pegou o bebê, entrou dentro do carro, o motorista, vamos, arranca, saiu arrancando e a mãe atrás do carro correndo. Na época, chegamos no conselho, tinha uma família esperando a gente. E aquilo me marcou muito, que era ver a cena da mãe. Eu fiquei muito, na época, mexido com aquilo. E eu lembro que eu fui para o conselho na semana seguinte, tinha 2 psicólogos. Eu contei essa história para eles com todos os detalhes, porque tem mais coisas ainda que envolvem essa história. Eles viraram e perguntaram para mim, vem cá, quem cuida de vocês? E aí eu falei, olha, Deus, que cuida da gente. E aí nessa hora, bispo, eu estava ali já um pouco melhor, quem entra? A tia, a irmã da mãe, ela entra desesperada no conselho perguntando, eu quero falar com o seu Eduardo, cadê o Eduardo? Eu falei, calma senhora, o que a senhora precisa? Estou aqui, vou atender a senhora. Não, eu quero que o senhor me ajude, eu preciso de uma vaga na creche para o meu filho, porque eu não quero que o senhor faça comigo o mesmo que você fez com a minha irmã. Aí eu falei, senhora, não foi bem assim, a senhora sabe do histórico dessa mãe. O problema foi a ausência de suporte quando a gente pegou, colocou no carro, foi, pediu ajuda, foi no hospital. Dentro do hospital da área psiquiátrica não tivemos o suporte. E aí você estava naquele dilema, faz ou não faz? Faz ou não faz? Fizemos. Mandamos o relatório para a vara da infância, na época o juiz entendeu que estava dentro do procedimento, só que a coordenadoria de saúde abriu um procedimento administrativo. Para responsabilizar o conselho. E nessa hora foi o prontuário. E aí, quando nós encaminhamos o histórico do prontuário, que já vinha até da gestão anterior do conselho, ali mesmo a situação foi arquivada. O importante é que a criança estava bem, a mãe foi devidamente tratada, encaminhada, depois a tia que veio até o conselho e fez a fala comigo, ela depois entendeu a situação. Mas foi uma experiência que, tanto para mim quanto para a conselheira que estava na época, marcou muito. Pela ausência que a gente sente na hora que quem está aí no conselho no dia a dia, eu tive várias situações também, quando eu lembro aqui de algumas histórias que vivemos naquela época, dessa falta desse suporte.
Naquele dia foi algo assim que eu cheguei em casa, virei para minha esposa, olhei assim, falei, eu não acredito no que eu fiz hoje.